Dando um estudo sobre agitação e ansiedade. E na semana passada nós falamos sobre agitação. A agitação é mais fácil da gente até identificar, porque uma das coisas que a gente viu é que a agitação se caracteriza por algum movimento de maneira geral. Então a pessoa ela fica inquieta, geralmente está ou mexendo em alguma coisa, ou balançando o pé, ou tem dificuldade de ficar sentada, levanta. Às vezes, quem é agitado e inquieto, às vezes é um sofrimento ficar sentado, parado. E nós começamos a perceber também que a agitação é diferente, falamos disso, diferente de ansiedade, mas um dos sintomas da ansiedade pode ser a agitação. Ainda que nem sempre. Quantas vezes a gente está quietinho, você olha para a pessoa, parece que ela está calma, mas por dentro está um vulcão, não é verdade? Quantas vezes você deita na cama, o corpo está lá deitadinho, mas a cabeça não para e você não consegue dormir, né? Por quê? Porque a gente está ansioso. Então, vamos começar pela definição. Eu gosto muito de colocar definição. Vou pedir para o Vlad colocar definição, né? Porque nós vamos abordar da parte fisiológica, da parte emocional e também a questão espiritual, que eu penso que é o grande diferencial. Tem muita coisa na internet, muita coisa escrita sobre a ansiedade, mas nós contamos aqui, né? Porque nós invocamos o nome dele, e o Senhor diz que Ele está perto de todos os que invocam o seu nome. Então, eu penso que o nosso grande diferencial é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é a presença do Senhor. Por isso, no final, nós também vamos orar. Então, estudo sobre ansiedade. Nós vimos que a ansiedade é uma resposta natural do organismo a situações de estresse ou de perigo. No entanto, quando ela se torna excessiva e persistente, ela pode afetar a qualidade de vida e levar até a transtornos psicológicos. Ok, pode tirar. Então, vamos falar de um jeitinho bem simples. Gente, ansiedade é aquilo que a gente, no senso comum, a gente chama de preocupação. Gente, quem é que não tem preocupação? Né? Eu penso que é só quem já está no cemitério, quem já foi para a glória. Não é? Né? Eventualmente, ter alguma preocupação ou alguma ansiedade é normal. Claro que tem horas que você está tranquilo, que eventualmente você não está preocupado com nada e nem ansioso com nada. Mas o que eu quero colocar para você é que alguma ansiedade é normal. Tá? É aquele senso de expectativa, mas, de maneira geral, a ansiedade é um tipo de medo. Tá? Medo de quê? Eu penso que uma boa definição é que a ansiedade é o medo de alguma coisa que ainda não aconteceu e que talvez nunca venha a acontecer. Tá? Essa é a maneira como eu defino a ansiedade. Medo de alguma coisa que ainda não aconteceu. E na maior parte dos casos, gente, a maior parte dos nossos medos são coisas que, né? Agora, qual que é a diferença entre a ansiedade que é normal e a ansiedade que já vai se tornando um problema e que pode até se tornar patológica, doentia, né? É que, gente, medo também é algo normal. O medo faz parte do nosso sistema de defesa. Se você não tivesse medo, algum medo de altura, você, sei lá, poderia se jogar do 13º andar, não é verdade? Se você não tem medo. Agora, uma coisa é eu tomar cuidado quando eu chego perto de uma janela. Outra coisa é eu não conseguir sentar perto da janela. Aí eu já estou falando de uma fobia, mas o nosso assunto hoje não é fobia. Percebe? O medo, ele é uma reação normal a algum perigo iminente. Então, ele te protege o medo. Por quê? Se você não tivesse medo, você sairia de madrugada com a bolsinha pendurada e andaria no meio da rua. Concorda, meninas? Por que você não sai? A gente tem medo de ser assaltado. Se você não tivesse medo, você pegaria um carro em velocidade e sairia pela estrada.
mas é o medo de sofrer um acidente ou de uma multa, certo? Que te impede de pegar um carro e acelerar. Ou seja, o medo, ele nos protege. E ele nos leva à reação de... Imagina diante de uma ameaça. Alguém aponta um revólver para você. Você pode ter 3, reações. Ou você foge, ou você enfrenta, ou você fica paralisado pelo medo. Imagine, o pastor Oséias estava contando que ele tem um Rottweiler. Você imagina, você entra na propriedade dele e você é recebido pelo Rottweiler. É a mesma coisa. Você pode ou sair correndo, ou você olha e enfrenta, se você for o Superman, ou você fica paralisado, ora, e grita pelo Oséias. Você sabe que eu tive uma experiência assim. Eu me lembro que uma vez eu fui visitar a fazenda, um sítio de uns amigos em Franca, e entramos, estávamos de carro, a hora que a gente desceu do carro, veio 2 cachorros fila. Sabe, aquele enorme, é um cachorro, gente, que fica de pé, acho que ele é mais alto que eu quando ele está de pé. E eu lembro que a gente desceu do carro e ele imediatamente veio e ele me segurou pela calça. Aí nós ficamos, ficamos 2 parados. Aí, dali a pouco, o dono da casa chamou, imediatamente eles soltaram, foram embora e ele prendeu. Felizmente, eu não sabia que o fila é um tipo de cachorro que ele avisa antes de atacar. O primeiro aviso dele é aqui. O segundo, ele já pula aqui. Ele pegou na minha calça. Enfim, a reação é fuga, enfrentamento. Vamos supor, uma pessoa que luta jiu-jitsu, krav maga, diante de alguém que vem ameaçar, pode ser até que reaja. Ou paralisar. O medo é algo, como eu falei, normal. Só que, ele quando existe uma ameaça real. A questão é que muitos dos nossos medos, eles não são reais, eles são subjetivos. Por exemplo, você tem medo de ficar sem dinheiro, você tem medo de não conseguir pagar o aluguel, você tem medo do dinheiro não chegar até o fim do mês. Você pode ver uma notícia de uma doença, fica com medo da doença. Uma pessoa, lembra na época do Covid? Alguém tosse do teu lado, o pessoal até brincava, só faltava o povo sacar uma arma e atirar. Porque não era uma coisa horrorosa? Medo. No caso do Covid, eram medos reais. Mas pense agora nos seus medos. Do que é que você tem medo? Esse é um medo real? Ou é algo que ainda não aconteceu e que, como eu falei, talvez jamais venha a acontecer? Isso te deixa ansioso, preocupado? Te tira o sono? Se tem, você pode colocar, depois a gente vai orar nessa caixinha aqui. Existe algo muito poderoso na oração. Enfim, o problema da ansiedade é quando esse medo ele está em excesso. E aí ele começa a te paralisar. E ele pode, inclusive, provocar sintomas físicos. A ansiedade, uma das coisas que a gente falou é que o antídoto para a ansiedade é a respiração. Então, lembra que a gente falou sobre isso? Começamos a falar da importância da gente respirar profundamente. Falei da respiração do bebê, que um bebezinho pequeno, a barriguinha enche de ar, é tão bonitinho ver. A respiração deles é abdominal. À medida que a gente vai crescendo, ela passa a ser torácica. E quando você fica ansioso, ou quando a pessoa fica com muito medo, ela... Já viu isso? E a pessoa, às vezes, acha que não consegue respirar. Ai, estou tão nervoso, não consigo respirar. Já viu isso? Na verdade, não é que não consegue respirar. Você está respirando demais, você está fazendo aquilo que os médicos chamam de hiperventilação. O ar não chega. Quando, na verdade, é a respiração profunda. Uma das técnicas
que a gente usa para lidar com a ansiedade é a respiração. Né? Falei que é algo de graça, que Deus colocou à disposição de todos, mas que a gente esquece de respirar. E aí eu até passei uma lição de casa. Falei, olha, nem que seja antes de dormir, e olha, gente, antes de dormir é muito importante para você dormir bem. Faça respirações profundas. Né? E convidei vocês até a treinar. Respirar, inspirar pelo nariz, soltar lentamente pela boca, deixar a barriga se encher de ar como um bebê, fazer com que o ar chegue até as pontas dos dedos, ou pelo menos imagine que está chegando até a ponta dos dedos, porque isso é uma maneira de você acalmar o seu cérebro e também o seu batimento cardíaco. Porque uma das coisas que também a ansiedade faz é aumentar a nossa pressão arterial. Ela não é, doutora? Tem médico aqui, né? Você já viu que às vezes a pessoa está com a pressão, sei lá, 12/6, mas na hora de tirar a pressão já sobe? Já viu isso? Porque só de pensar no médico, na pressão ou no resultado, já subiu. Por isso que aquele resultado nem sempre é preciso, ainda que seja digital o aparelho. Porque a pessoa já fica nervosa, fica ansiosa, a pressão arterial sobe, o batimento acelera e a tua respiração, sem perceber, fica assim. Então, respirar lentamente é uma das coisas, né? E uma das coisas que a gente falou também é que nós vivemos dias, gente, mais ansiosos do que nunca. Embora a gente tenha oportunidades maravilhosas de escolher. Gente, a quantidade de escolhas que nós temos é impressionante. Acho que nunca na história tivemos tantas oportunidades de opções de coisas. Por exemplo, você pode escolher o que você vai comer entre inúmeras coisas. Se você pensar no tempo da Bíblia, pastor, eu não sei, mas acho que era lentilha, pimentão, o que o povo pegava lá, conseguia colher. De vez em quando matava um bicho. Mas não pensa que tinha carne assim, não, mistura, que nem a gente fala. Era quando tinha ovo de galinha, devia ser, de vez em quando também não tinha ovo para todo mundo, porque haja galinha. As pessoas se alimentavam Hoje em dia, você tem uma opção, você chega no supermercado, por isso que a maior parte das pessoas tem excesso de peso. Porque a gente tem uma infinidade de coisa para comer. Né? E quanto a coisas para fazer? Você também tem. Escolhas de todo tipo. Você vê que as mulheres, muitas vezes, não sei os homens, mas as mulheres às vezes abrem o armário e falam assim, eu não tenho roupa, eu não sei o que vestir. Não é que você não tem roupa, é que você tem muita coisa para escolher e fica na dúvida, e não sabe, isso te paralisa. Né? Os maridos estão assim para a esposa. Né? Por quê? E aí, uma das coisas que nos traz ansiedade hoje, e eu vejo que isso acontece com os jovens, principalmente, né? Vocês todos são jovens também, que eu vejo uma infinidade de escolhas. E muitas vezes a pessoa fica confusa, e isso deixa as pessoas muito ansiosas. Se por um lado ter muitas escolhas é bom, por outro lado, isso pode te levar a uma paralisia em alguns aspectos. E nós vemos que em países onde existe uma qualidade de vida, às vezes, muito boa, e as pessoas têm uma série de oportunidades de escolha. Às vezes existem um grau muito alto de suicídio também. Isso a gente vê no Japão, a gente vê na Coreia, a gente vê na Alemanha, na Suíça. Lembro que há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu estive na Suíça. Eu tenho uma querida amiga que mora lá, e ela comentou que o vizinho dela, o filho do vizinho, jovem, o moço devia ter uns 19, 20 anos, tinha se jogado na linha do trem. E o trem lá é aquele trem super rápido, que é tipo um trem-bala, é como o metrô daqui ou até mais rápido. E ela me contou uma coisa que me deixou chocada. Ela fez aqui, quando para a linha do trem, a gente já sabe, alguém se jogou. Eu falei, uau! E você olha, gente, a Suíça, ela mora em Zurique, na capital. Gente, é aquele lugar que você tem a impressão que é perfeito. Sabe, você vê os Alpes no fundo, aquela grama verde, aquela cidade limpa, dá a impressão que todo mundo é rico, que todo mundo vive bem, que é tudo perfeito. Gente,
Quantas vezes, né, você olha por fora as pessoas e você acha que está tudo perfeito, e você não sonha o que é que está naquele coração, o que é que aquela alma carrega. E, de repente, você vê um jovem, não sei se ele era filho único, ela não me contou exatamente, mas uma das coisas que existe muito é a pressão por trabalho, por faculdade, por desempenho, especialmente no Japão. E quando o jovem percebe que ele não consegue, que ele não vai entrar na faculdade, que ele vai ser reprovado, ou que ele não vai ser aceito, né? Muitas vezes, eu soube inclusive de alguns jovens que juntos no Japão entraram dentro de um carro, viraram o escapamento para dentro e morreram com o gás. Isso há algum tempo atrás. Hoje eu não tenho acompanhado essas estatísticas. Onde eu quero chegar? Vivemos dias onde nós temos muitas escolhas. Muitas escolhas são boas, mas elas também nos deixam muito ansiosos. E eu vejo que isso às vezes é um pouco complicado, inclusive com as crianças. Eu não sei quantos são pais aqui, mas eu vejo que às vezes os pais, na tentativa de ser amigos dos filhos, querem deixar os filhos escolherem as coisas. E, quando um filho já é adolescente, jovem, acho muito justo você colocar não só as opções, mas também as consequências das escolhas. Porque toda escolha tem consequências, né? Agora, uma criança de 5, 6, 7 anos, gente, por favor, né? O que acontece? As crianças, às vezes, ficam confusas. E os pais, eu percebo que muitas vezes se sentem culpados. O pai e a mãe trabalham fora, passam pouco tempo, às vezes, com aquela criança. Quando ficam com ela, às vezes querem ser amigos. E é bom ser amigo dos filhos? Até é, mas pai e mãe, eu costumo dizer, não é amiguinho de filho, gente. A gente não é colega de classe. Eu falo para minha filha é adulta, eu falo, mãe é chata, mãe pega no pé, mãe dá limite, mãe dá bronca. Eu não sou coleguinha, sou amiga de ser para tomar café, para fazer uma compra, mas eventualmente eu vou, isso aqui não está legal. Né? Ainda mais com uma criança pequena. Então, é muito importante que a gente poupe a criança dessa ansiedade da escolha. E hoje eu vejo que uma das coisas que está atormentando muito jovens e crianças é que às vezes eles têm tantas escolhas, não sabem o que fazer, ficam confusos e isso os paralisa. Ou uma pressão de desempenho, né? Por causa das redes sociais, a gente tem a sensação de que está todo mundo se divertindo, rindo, brincando, viajando, ganhando $1 bilhão, né? Porque antigamente ganhar 1 milhão, você falava, nossa, fulano tem 1 milhão. Hoje em dia é bilhões, gente. Você vê essa turma que mexe com TI, milhões de dólares. Então os jovens acham que, uau, parece que tudo que tem é pouco. Então começam a correr atrás de coisas que nem sempre vão trazer a satisfação. E quando consegue aquilo, de repente aquilo é pouco e quer mais, mais, mais. Então a gente vê as pessoas numa insatisfação constante, numa ansiedade constante. Então, muitas escolhas, muitas opções, muitas vezes nos deixam ansiosos, especialmente quando para crianças e jovens, né? Mas, como eu falei, às vezes até quando você abre o armário, óbvio que eu penso que aqui ninguém fica paralisado em frente ao armário, espero que não. Mas, aquela coisa, não sei, por quê? Porque você tem muito. Você tem muito, né? Enfim, o pessoal brinca, né? Quando fala de terceira idade, porque fala assim, que melhor idade que nada, dói aqui, dói ali. Mas o que acontece, né? A idade também traz maturidade, a idade também faz com que você saiba o que você quer, ou pelo menos deveria fazer. Aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz bem. E eu costumo brincar, né, com a minha filha, eu falo, olha, se tem uma coisa boa de envelhecer, é que a gente começa a parar de se preocupar com o que os outros pensam. Não é? Eu, pelo menos.
Óbvio, claro que a gente tem responsabilidades. Mas é tão diferente quando a gente é jovem, os jovens ficam tão ansiosos por agradar, por fazer parte de um grupo, porque a maior necessidade do ser humano, uma das maiores, é a necessidade de pertencimento. Nós temos muita necessidade de pertencer a uma família, pertencer a um grupo, pertencer a uma classe. As pessoas, elas se agrupam, até gangues, gente. Quando você pensa em bandido e tal, eles têm necessidade. Por quê? E o jovem, quantas vezes ele não encontra acolhimento na família ou entre os amigos, e acaba até entrando em gangues, em coisas aqui. Por quê? Para ser aceito, para pertencer e para ser aprovado. Então, uma coisa que deixa a gente muito ansioso é quando a gente se esforça para pertencer, para ser aceito, para agradar, e isso não acontece. E o que eu vejo nas redes sociais é isso. De repente a pessoa se sente menos, se sente inferior. E na semana passada eu falei disso, de pesquisas de universidades com jovens universitários que depois de estar usando as redes sociais se percebiam muito pior do que antes. Com inveja, com raiva, ressentidos. Então, o que a idade deveria nos trazer é essa sabedoria de saber, peraí, o quanto é bom para mim, o quanto me faz feliz, do que eu realmente preciso, o que realmente eu quero. E aí, eu quero parar e perguntar para você, o que é que te faz feliz? Já parou para se perguntar? O que te faz feliz? Porque se eu perguntar para você o que é que você quer, todo mundo vai falar assim, eu quero mais dinheiro, eu quero mais tempo, eu quero viagem, eu quero um carro, eu quero isso, Agora, o que é que te faz feliz? O que é que te traz satisfação? Você sabe? O que é que te traz paz? Já parou para pensar nisso? É muito sério que eu estou perguntando para você, gente. Por quê? Se tem um outro antídoto, eu falei da respiração, a nível fisiológico, como um antídoto para a ansiedade, mas um outro antídoto maravilhoso é o autoconhecimento. É você se conhecer. É você saber o que realmente me faz feliz. Do que é que eu realmente gosto. O que é que eu quero de verdade? Com quem é que eu gosto de estar? Quem é que me faz bem? Percebe que são escolhas que a gente faz o tempo todo? Só que a gente passa pela vida, às vezes, e não se dá nem conta. E, às vezes, o que nos faz felizes, gente, são coisas simples. A gente acha que a gente precisa de muita coisa, e por isso a gente fica ansioso atrás de muitas coisas, e Jesus fala isso. Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Por que você está correndo atrás de coisas que não vão te fazer feliz? Só que a gente acha que tendo isso, tendo aquilo, comprando aquilo, e é por isso que o consumo está aí, a gente vira super consumista, achando que o que vai tirar a nossa ansiedade, o que vai acalmar o nosso coração, é ter coisas. E não tem coisa nenhuma que preencha o vazio que está dentro de nós. Não tem coisas materiais. Mas existem sim algumas chaves, e a gente pode falar disso também. Eu lembro que quando meu filho era pequeno, eu não sei se eu já contei isso para vocês, minha mãe deu para ele um robô caro, desses robôs que... Pastora? Obrigada. Sabe esses robozinhos que andam, falam? E ele brincou, acho que uma semana, pouco com aquele robô, e daqui a pouco largou. Mas sabe o que ele amava quando ele tinha 5 anos? Um rolo de barbante que o meu marido trazia. E a minha casa, gente, parecia a casa do Homem-Aranha. Ele amarrava as cadeiras, e eu deixava, amarrava tudo. Amarrava. Minha casa
né? E o que ele curtia demais era assim, chegava uma visita, ele se esgueirava embaixo da cadeira e ele amarrava o pé da visita na perna da cadeira. Claro que a visita fazia de conta que não estava vendo, né? E aí, quando a pessoa ia levantar, estou preso. Aí ele dava aquela gargalhada gostosa que criança de 5 anos dá. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que coisas caras vão nos fazer felizes. E a gente fica ansioso, preocupado por conseguir essas coisas. Quando, na verdade, dentro de cada um de nós, existe uma criancinha que nunca cresce, que é a melhor parte de nós. E, às vezes, não está muito longe de você. E não é tão caro assim. Aí a minha pergunta é, o que é para você, qual é o seu rolo de barbante? Por exemplo, o rolo de barbante do pastor Oséias, ele já contou para nós. Ele acorda bem cedinho, ele vai para o meio do mato, ele vai lá com as plantinhas dele, com as aves, vai dar cereal lá para os animais, vai ter um tempo dele com Deus, caminha lá no meio da natureza. Isso o faz feliz, isso o acalma. Esse tempo de meditação que ele tem. E aí você fala, não, mas de repente se ele tivesse um Porsche, será que ele ia ser mais feliz? Percebe o robô e o rolo de barbante? Aí a questão é, então, o que é que te faz feliz? Qual é o seu rolo de barbante? Aí você tem uma chave para uma vida, né, satisfatória. Se conhecer melhor. E, gente, tem pessoas que chegam, né? Aliás, quanta gente chega nos 40, 50 e ainda nem sabe, não descobriu. E acha que juntar dinheiro é que vai fazer feliz. Juntar dinheiro para aposentadoria, ou se aposentar. E aí, a hora que se aposenta, não sabe nem o que fazer com o seu tempo e fica sentado na frente de uma televisão. Que cada dia está cada vez maior as televisões. E cada vez nós estamos mais gordos de ficar na frente das televisões. E aí vem com a gordura os problemas de saúde. Ficou depressiva, né, a palestra? Nada contra a minha TV, também é meio grande, eu gosto dela. Agora, gente, a gente estava falando hoje à tarde que vida é movimento. Tudo aquilo que tem vida se movimenta. Você vê uma criança, ela está em movimento, né? Ela está sempre se movimentando. Quando a gente para, por isso é que a gente tem que fazer musculação, ainda que não goste, precisa se movimentar, né? Mas, às vezes, o que eu quero te convidar a pensar, você quer dinheiro para quê? Para fazer o quê? Para ter uma vida tranquila. O que é vida tranquila? Ficar na frente da TV? Não, eu vou ficar na praia. Vou lá ficar curtindo. Gente, talvez depois de uma semana ou um mês você esteja entediado. De repente, né? Conheço casal que se aposentou, foi para a praia, divorciaram. Porque um olhou para o outro, não se suportavam, não aguentavam ficar o dia inteiro um com o outro. Foi um terror. Verdade. Né? Enquanto um estava trabalhando e ela estava ocupada também, até foram levando. A hora que um olhou para o outro, falou, quem é você? Não te aguento. Percebe? Então, gente, o que é que te deixa preocupado? O que é que te deixa ansioso? O que é que te rouba a paz? A chave é você se conhecer. E a palavra de Deus diz, quem é que pode sondar as próprias faltas, né? Quando a gente vai ao médico, ou pelo menos antigamente, médico punha estetoscópio, né? Acho que cardio e médico de pulmão ainda põe. Mas a gente não consegue, né? Acho que até o cardiologista ele não consegue se auscultar o próprio coração, não é assim que fala? Tem que vir uma outra pessoa e pôr. Pois é, na sua vida também. Tem uma pessoa que é o Espírito Santo. Ele é o que nos sonda, Ele é o que nos conhece, Ele é o Deus que nos criou. E é tão bonito, porque quando você lê lá o Gênesis, você vê que havia caos na terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ali, então, e a palavra no original para pairava sobre as águas, lá em Gênesis, no capítulo 1,
é a palavra chocar. Olha que bonito. Igual uma galinha choca o ovo, o Espírito de Deus, ele chocava sobre a terra, sobre o planeta, né? E aí, então, o Senhor ordenou, a palavra de Deus é criadora, ela tem poder, ele ordenou e houve luz e começou a haver ordem. Começou a separar a terra da água e aí você vai vendo a criação, né? Então, é importante a gente se conhecer para perceber aonde está o caos na nossa vida. Porque uma coisa, gente, que traz ansiedade é falta de organização. E a falta de organização em todos os níveis. Um ambiente organizado traz também organização interna. Você sabia? Você sabia também que a desorganização interna aparece fora como desorganização externa? Por exemplo, quarto de adolescente. Puxa, mãe briga com o adolescente porque tem um armário, é uma bagunça. De vez tem mãe então, né? A minha fazia isso, era um horror. Ela dava batida no meu quarto, gente. Pegava tudo que tinha no armário e botava para fora. Um horror isso, mas ela fazia. Por que quarto de adolescente é bagunçado? Porque adolescente é bagunçado, gente. Cabeça de adolescente é uma bagunça. O corpo de adolescente é uma bagunça. Os hormônios estão tudo aflorando, eles não sabem o que fazer com tanto hormônio, com tanta mudança. É a mão crescendo, é a perna crescendo. Eles são desajeitados. Eles se acham feios. Eles se acham desproporcionais, eles se comparam com os amigos. E eu estou falando de adolescente, mas isso pode estar acontecendo com você também. Porque, às vezes, a gente se compara com os outros, a gente se sente aquém. Às vezes, você não está mais com 18, nem 15, nem 14, mas ainda somos pessoas em obras. Tem uma placa aqui, né? Estou em construção. Quando a gente estiver aqui nesse corpinho, a gente está sendo transformado. E é verdade que quando às vezes você está correndo muito, né, eu não sei vocês, às vezes me acontece. Você tira uma roupa, pega a outra, e aquilo fica em cima da cadeira, e aí você acaba empurrando para dentro do armário, aí a blusa cai do cabide, quando você vai ver, empaçocou, aí você tem roupa bonita que está escondida, tem roupa que não serve mais, mas que você, né, esqueceu de doar, tem roupa que tem que arrumar, e fica tudo embolado lá. A não ser que você seja super organizado. Algumas pessoas são. E, né, Deus abençoe. Eu não sou uma dessas. Eu sou um pouco bagunçada às vezes. Lembra que eu tenho um pouquinho de TH. Mas, o que eu quero te dizer? É tão importante a gente se conhecer. É tão importante você organizar seus espaços. Você quer lidar com a sua ansiedade? Comece a organizar seus espaços. Seja a sua mesa de trabalho, seja a sua pia da cozinha, a sua bancada, seja a sua gaveta de maquiagem, ou de ferramentas, ou do que for. Comece a organizar fora. E enquanto você organiza fora, observe como você se sente. Quem tem adolescente, quem tem jovens em casa, convide o seu filho, a sua filha, para arrumar junto com você. Faça da organização algo divertido, algo agradável. Não manda seu filho arrumar. As mães às vezes fazem isso. Vai arrumar, menino, faz não sei o quê. Né? E a arrumação vira uma coisa chata, complicada, difícil, porque a gente nunca foi treinado para isso. Fazer da organização uma coisa feliz. Olha, vamos fazer uma manhã de estar arrumando junto uma gaveta ou fazendo alguma coisa? Eu vou te ajudar. Olha, a gente faz assim. Vamos pôr tudo que é camiseta de um lado, tudo que é short do outro. O que isso tem a ver com ansiedade? Tem a ver. Um outro exercício, arrume espaços bagunçados. Ah, mas eu não tenho uma casa. Talvez você tenha uma mochila, ou uma bolsa, ou uma estante. Comece por algum lugar.
E enquanto você arruma, ore, ouça um louvor, ouça um estudo, ouça uma pregação, ou fique quietinho ali na presença de Deus. Mas um outro exercício bom para lidar com a ansiedade é arrumar espaços externos. Isso traz organização interna também. Enfim, eu estou falando da ansiedade normal, mas quando a ansiedade ela toma proporções maiores, a gente já não está mais falando dessa ansiedade que todo mundo tem. A gente já começa a falar de transtorno de ansiedade. E quando a gente fala em transtorno de ansiedade, vou pôr o próximo quadro aí. Põe aí, Vlad. Olha só a diferença entre ansiedade normal e ansiedade doentia, patológica. Veja, uma das diferenças entre a ansiedade normal e a que é patológica é a intensidade. Alguma ansiedade é normal, ela é moderada e proporcional àquela situação. Já a ansiedade que é patológica, ela é excessiva, ela é desproporcional e não tem nada a ver com aquela situação que está acontecendo. Deixa eu pensar num exemplo. Por exemplo, eu acabei de falar. De repente, a pessoa entra num lugar que é de vidro e, de repente, ela não consegue chegar perto. Aí a gente está falando de fobia, mas também está falando de transtorno de ansiedade. Né? A duração. A ansiedade que é normal, ela é passageira. Ela passa depois que aquela situação se resolveu. A ansiedade patológica, ela às vezes fica muito, muito tempo. Pode levar ao estresse e à depressão. Alguma ansiedade move a gente à ação. E ela ajuda a gente no nosso desempenho do dia a dia. Geralmente, pessoas agitadas e ansiosas são pessoas produtivas, viu? Né? Você que é aquela dona de casa ou aquela profissional, talvez você seja uma pessoa um pouco ansiosa. E tudo bem se você lida bem com isso. Pessoas ansiosas, em geral, são produtivas. Alguma ansiedade é legal, mas na medida em que ela começa a te paralisar, prejudicar a tua vida social e emocional, prejudicar teu sono, opa, tem algo errado. Sintomas. Preocupação temporária, ou seja, alguma inquietação, ok. Mas, quando ela já começa a te dar pânico, te deixar muito cansado, esgotado, e sem energia, opa, você está sendo sugado por essa preocupação. E aqui, gente, eu quero mais uma vez parar e te convidar a pensar, né? O que é que tira a tua paz? Tem alguma coisa que tira o teu sono? Você fez aquela tarefa que eu te perguntei a semana passada? Você percebe que tem algum problema que... Né? Lembra que eu falei que a gente tem 2 tipos de problema? Aqueles que a gente não dá conta de resolver e aqueles que a gente tem que administrar? Você tem algum problema na sua vida? De que categoria ele é? Se for uma doença, se a doença é sua, ok. Você talvez não tenha habilidade para se curar. Só Deus tem. Mas você pode procurar um médico, você pode marcar sua consulta, você pode ir atrás. A questão é que muitas vezes o medo do médico, o medo da doença, ou por causa de algum trauma de infância, a gente teme procurar o médico. E entra num processo de evitação. E passa a ignorar aquele sintoma, como uma criança. Sabe aquela coisa que você acha que porque ignora vai desaparecer? Ah, não. E aquilo vai crescendo. Então, estou usando o exemplo de uma doença ou de um sintoma. Né? O que é que de repente, que tipo de problema você tem e como você lida com ele? O que você faz diante de um problema de saúde, por exemplo? Ou de um problema de saúde de alguém da sua família? Porque quando é alguém da família,
Se for uma criança, ela está sob os seus cuidados. E cabe a você cuidar dela e dar a ela o seu melhor. Tudo aquilo que você puder proporcionar. É isso que a gente faz pelos filhos, não é mesmo? Bons pais e mães. A gente procura, dentro dos recursos que temos, dar o nosso melhor. Ou pelo menos é o que deveríamos fazer, não é? A questão é, se você já tem um filho adulto, e esse filho tem um problema, como é que você lida? Por quê? Porque ele é adulto, porque ele já tem escolhas. Então, aí você tem um outro tipo de situação. E uma das coisas que eu quero colocar como tarefa para a próxima é você trazer o que é que te preocupa. Traz um pedacinho de papel. Não coloque o seu nome. Não preciso saber o seu nome. Mas eu gostaria que você dissesse, olha, meu problema é desse tipo e eu gostaria, né? Eu gostaria de saber o que é que te atormenta, o que é que tira a sua paz, o que é que tira o seu sono. Perdão? Eu não estou conseguindo escutar. Estou falando um pouco da sua vida. Uhum. Amém. E aí, gente, a gente vai entrar num outro problema que nós vivemos hoje. Quando estamos infelizes, muitas vezes, hoje é muito fácil recorrer a todo tipo de medicação. Então, parece que hoje em dia também é proibido se sentir feliz. Porque é como se você estivesse infeliz, você tivesse algo errado com você. E, gente, a vida não é um conto de fadas para ninguém. Ninguém mora o tempo todo na Disneylândia. Acho que nem o Mickey, sei lá, eu acho que só o Mickey. Gente de verdade não vive numa Disneylândia. Então, problemas fazem parte da vida. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ninguém é felizinho o tempo todo. Esse negócio de rede social, gente, por favor. A questão é, vamos nos conhecer, vamos ver o que é que a gente realmente quer, o que é que a gente gosta, o que não gosta, o que nos fazem feliz. Tá? O que é que nos tira o sono. Lembra que o antídoto para a ansiedade é o autoconhecimento. Só que a gente não vive tão agitado, num mundo tão corrido, que a gente não para se olhar. Que a gente vai engatando a primeira um dia atrás do outro e não para. Por isso respirar é fundamental. Aí é tão fácil recorrer a antidepressivos. Hoje em dia, a gente precisa de uma receita. Mas é tão fácil, às vezes, conseguir uma receita no Brasil. E aí haja Rivotril, haja tanta coisa. Não sou contra medicações. Acho que medicações, quando indicadas pelo médico, usadas da maneira correta e de maneira pontual, para uma determinada fase da vida, para uma determinada questão, medicações são boas. Mas entenda, não é a medicação que vai resolver. A medicação, ela vai tratar o sintoma. Mas você tem que descobrir a raiz daquilo, para ficar livre. Do contrário, o risco é você ficar dependente da medicação o resto da vida, e chega uma hora que a medicação não funciona mais. Gente, a depressão é uma coisa terrível. Eu vou estar falando mais sobre isso a semana que vem. Então, semana que vem a gente vai estar falando também sobre estresse e depressão. Percebe? Atrás da depressão e do estresse, sempre tem ansiedade. Sempre tem ansiedade. Então, a gente vai falar sobre isso. Medicação, como eu falei, não acho que essa coisa... Não, medicação, tem gente que é radical e não quer tomar medicação, ou acha que não é de Deus. Gente, por favor, a medicina está aí, a ciência está aí, Deus pode usar o que Ele quiser, tá? Só que tudo isso tem que ser muito bem empregado, da maneira correta e pelo tempo certo.
Do contrário, o risco é uma dependência química. Você ficar dependente daquele remédio. Do mesmo jeito que uma pessoa fica dependente de droga ou do álcool. E hoje, na nossa cultura, também, muita gente usa álcool para relaxar. Chega em casa e toma uma dose de alguma coisa. Ou agora está na moda o vinho. Nada errado com o vinho em si. Jesus tomava vinho, gente. Me desculpe quem acha que Jesus tomava suco de uva. Jesus tomava vinho, só que espera um pouquinho. Tudo que é excesso, Deus nos deu espírito de moderação, de equilíbrio. Tudo aquilo que é excesso nos causa dano. Então, você vê que as pessoas usam o álcool para relaxar, usam a droga. Quando eu falo droga, eu estou falando de fármacos, de remédios, porque se sentem infelizes e acham que não pode se sentir infeliz. Gente, todo mundo vai se sentir e a gente vai ter que lidar com isso. Lidar com a frustração, lidar com as coisas nem sempre saem como a gente quer. Vamos ter que lidar com perdas. Passamos por lutos. O luto não é só quando alguém morre. Algumas perdas, divórcios, falências, são lutos. É a perda de um sonho, um casamento que acaba. Um filho que adoece, alguém na casa que tem uma doença crônica. Você vive debaixo de constante estresse. Então, tem situações que a gente precisa aprender a administrar, senão a gente adoece junto com a pessoa. Quando tem alguém doente na família, às vezes, gente, quantas vezes acontece um filho doente, até o casal se separa. Quantas vezes o pai vai embora e larga aquela criança com a mãe? Porque ele não consegue lidar com aquilo, entra em parafuso, é uma covardia, não vou julgar, mas quantos casos não acontecem? Que o casamento termina por causa de um adoecimento familiar. Então, na próxima semana, nós vamos estar falando sobre estresse e sobre depressão e como lidar com isso. E hoje, eu quero fazer mais um antídoto importante: oração. Gente, olha que coisa maravilhosa. Os cientistas descobriram que a meditação e a oração fazem com o cérebro algo extraordinário. Fizeram estudos, colocaram pessoas em meditação e pessoas em oração. E colocaram, gente, os eletrodos e fizeram um eletroencefalograma. E perceberam que as pessoas que oram e que meditam, elas entram num estado, eu não sei te dizer exatamente, não é o do sono REM, que é o sono profundo, mas o cérebro é como se ele entrasse no modo avião. Sabe o modo avião do celular? É meio isso, numa linguagem bem simples. Quando você ora, quando você medita, que agora está na moda, mas na verdade é isso, né? O teu cérebro descansa. Então eu quero convidar você a fazer isso. Vocês receberam um pedacinho de papel, colocaram o seu pedido de oração? Quem não colocou, dá tempo ainda. Pode ser alguma coisa, algum problema, ou pode ser simplesmente um desejo, um sonho, um projeto, algo que você quer. Está em tempo, você pode. Sabe que é lindo a palavra de Deus? Coloca para mim Filipenses. Vamos colocar esse versículo. Por favor, Vlad. A gente pode entregar para Deus tudo. Tanto as nossas preocupações, quanto os nossos sonhos e desejos. Tem gente que fala assim: eu não vou importunar Deus com uma coisa tão pequena. Você não vai importunar Deus, né? Você vai fazer com que Deus saiba o desejo do seu coração. Na verdade, Ele sabe tudo, mas você vai deixar claro para você mesmo, para o mundo espiritual, qual é o desejo, qual é o seu alvo. Gente, às vezes, a gente não consegue aquilo que a gente quer, porque a nossa vida é que nem alguém que entra num táxi e não fala para onde vai. Se você entrar no Uber e não falar para onde vai, você vai chegar onde? Pois é. Então, olha o que diz Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica com ações de graças. O que isso significa? Que você vai orar, você vai pedir e que você já vai agradecer. Ah, mas peraí. Normalmente eu agradeço, primeiro eu recebo e depois eu agradeço, não é assim? Pois é, mas no mundo espiritual não. Isso é fé. Você já agradece antes de receber. Deus, está aqui o meu pedido e eu já te agradeço. Porque o Senhor falou que se isso aqui é bom, se isso aqui é a tua vontade, e eu pedi com fé, está feito. Então, obrigada, porque eu já tenho. Isso é fé, vocês entenderam? Então, pode levantar e colocar aqui o seu pedido, quem ainda não colocou. Mais alguém? Todos colocaram? Pode ser a cura de alguém, pode ser um desejo. Ninguém vai ler, mas nós vamos orar. Na certeza de que existem anjos aqui. E que quando a gente pede em nome de Jesus, esses anjos vão pegar esses pedidos aqui, vão colocar diante do trono de Deus Pai. Para que a vontade dele seja feita, amém? Então vamos ficar de pé. E vamos estender a nossa mão para cá em fé. Nós estamos, através desses papéis, Senhor, nós estamos fazendo ao mundo espiritual, a Ti, Senhor, conhecidos os nossos desejos, sonhos e pedidos. Pai, aqui existem vidas, não apenas a nossa vida, mas vidas de pessoas que amamos, necessidades, sonhos, milagres, Pai. Alguns aqui precisam de milagres, Senhor. Alguns precisam de uma intervenção sobrenatural em alguma situação. Alguns precisam de socorro. Outros precisam de trabalho, de recursos. Outros de cura. Pai querido, nós colocamos a nossa ansiedade, as nossas preocupações diante de Ti, Pai. E já te agradecemos, Senhor, porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que estamos pedindo ou pensando. Então, Pai, envia os Teus anjos agora para recolherem e para visitarem cada vida e cada situação. Pai, transforma, Senhor, situações de mal em bênção. Ouve o coração de cada um que aqui está e cada pedido, Pai. E nós já te agradecemos porque estamos pedindo no nome que é sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, e no nome de Jesus, no nome que tem todo o poder, Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e justo. Muito obrigada. Amém? Agora eu quero que você faça mais uma coisa. Lembra que eu falei de que lá no Gênesis, o Senhor ordenou e houve ordem no caos, certo? Ele disse, haja luz, ele proferiu a palavra. E antes daquilo ser proferido, aquilo estava no coração, na mente de Deus e o fôlego de Deus, o poder de Deus se manifestou. Muito bem, eu quero que você veja essa situação transformada. Feche os seus olhos e tenha uma imagem da situação resolvida. A fé é a certeza do que se espera e ainda não se vê. Veja já aquilo que você pediu, como se já estivesse acontecendo agora. Como se você já estivesse vivendo essa promessa, vivendo esse sonho, vendo essa situação resolvida. O que você está fazendo agora? Você já tem aquilo que você pediu. Você consegue se imaginar vivendo esse sonho? Pois é, leve essa imagem com você. Veja. Amém? O Senhor diz, se creres, verás a glória de Deus. Amém? E seja feito conforme a tua fé. Amém?